Segundo um grande filósofo chamado Sócrates, você não confiaria em navegar num barco com um cozinheiro estando como capitão desse barco. Do mesmo modo, como que a gente confia tanto poder nos cargos de política para pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento para exercer tais cargos? Pensando nisso, as pessoas elas deveriam ter o mínimo de conhecimento sobre democracia, sobre política, sobre economia, para poder escolher melhor os seus representantes. Assim, eu com o professor Luciano, nós decidimos gravar essa aula explicando alguns conceitos sobre política, principalmente porque nesse ano, como vocês sabem, nós vamos ter as eleições. Se você não conhece ainda, o curso Pegasus é um projeto que foi criado com o intuito de que os jovens eles pudessem exercer melhor a sua cidadania. E não há jeito melhor de exercer a cidadania através do seu voto. Por isso que se faz tão necessário que se explique alguns conceitos que deveriam ser aprendidos na escola e muitas vezes não são. Neste vídeo nós vamos procurar explicar alguns conceitos sobre a democracia, sobre o processo eleitoral, sobre como que é feito o procedimento, a preparação das eleições e também a importância da gente ter o direito de escolher os nossos candidatos, escolher os nossos representantes para estar administrando o Estado, para estar administrando o Estado que a gente faz parte. Para a gente falar um pouquinho sobre como que funciona a escolha dos nossos representantes, antes a gente precisa entender qual que é o nosso sistema. O nosso sistema é o sistema de democracia. A democracia, ela surgiu lá na Grécia Antiga, especificamente na cidade-estado de Atenas. Interessante que Atenas tinha passado por vários regimes de governo, passou por um regime monárquico, né? Tinha poder concentrado em uma só pessoa, depois passou por um regime oligárquico, né? Que eram as famílias mais poderosas que administravam a cidade, depois teve um governo tirânico e, por fim, os atenienses conquistaram a democracia. Eu disse que eles conquistaram. O que isso significa? A palavra democracia, ela pode ser dividida em duas. Demo, que é o povo, cracia, que é o poder. A conquista foi que o povo, a partir de então, pôde administrar o Estado. Mas como que um povo administra o Estado na democracia? A gente chama isso de exercer a soberania. Ou seja, os gregos, todos aqueles que eram considerados cidadãos em Atenas, eles escolhiam as pessoas que iriam administrar o Estado, eles votavam as leis de acordo com as necessidades deles. O que aconteceu? O poder não ficou concentrado em uma só pessoa, em uma só família, para decidir o que seria melhor para todo mundo. Não, a partir desse momento, todos os cidadãos se reuniam para decidir o que era melhor para a coletividade. Já na Idade Moderna, o conceito de democracia foi instituído no ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Que as leis passaram a estabelecer o que seria democracia de uma forma mais objetiva, mais concreta. Em outras palavras, né, os estados, né, deixaram de ser monárquicos, né, os reis, eles foram perdendo o seu poder, e os países, os estados, eles começaram a dividir o poder. Em vez de um rei, um soberano só, fazer as leis, administrar e julgar, foi instituído, né, 3 poderes: o executivo, para administrar, o legislativo, para fiscalizar o que o executivo está fazendo na administração e também votar as leis, e o poder judiciário, para julgar a coletividade. Interessante que, a partir desse momento, a população iria escolher os seus administradores, os seus fiscalizadores. Então, a gente diz que na democracia o poder é do povo, porque exatamente o povo tem a opção de escolher quem vai estar nos poderes do Estado. E também as próprias pessoas do povo vai poder estar dentro dos poderes do Estado. Como que funciona isso? Que você disse que as pessoas elas têm o poder para escolher os seus representantes. Como se encaixa isso nas espécies da democracia? Existem 2 espécies de democracia. A democracia direta, que é a própria população, os próprios cidadãos, eles vão lá, todo mundo se reúne e vão elaborar as leis, vão exercer a administração e vão exercer o julgamento. Então, é diretamente. Eu sou cidadão, se o Brasil fosse uma democracia direta,
eu, você, nós iríamos lá na Câmara Municipal e iríamos elaborar as leis. A democracia é direta para os cidadãos. Existe também a democracia indireta, em que a gente vai escolher as pessoas que vão nos representar na administração e na elaboração das leis. É o que acontece aqui no Brasil. Uma democracia indireta, ela é representativa porque a gente elege os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governadores, presidentes, prefeitos. Eles vão nos representar para administrar a nossa cidade, o nosso estado membro, nosso país. Eles vão nos representar para votar as leis de acordo com as nossas necessidades. Pelo menos na teoria, era isso que deveria acontecer. Essa escolha, né, a gente chama de sufrágio. É um termo pouco conhecido. E o sufrágio, ele é exercido pelo voto. Então, como que a gente exerce a democracia? Através do voto. O voto, ele também foi uma conquista, a gente trazendo isso aqui para a democracia do nosso país, nem sempre a gente teve o direito ao sufrágio, o direito do voto. Então, se hoje a gente tem a possibilidade de, em eleições, escolher os nossos representantes, de exercer a nossa soberania, ir lá na urna e votar no seu candidato, foi através de muitas batalhas, muitas lutas, muitas conquistas para que a gente hoje pudesse escolher o nosso representante. Essa escolha a gente chama de sufrágio. O sufrágio, ele é exercido pelo voto para a gente escolher os nossos representantes para administrar e elaborar as nossas leis para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. A gente também tem aqui no nosso slide, que vocês estão acompanhando, que a democracia brasileira, ela é oficialmente a denominação do Estado brasileiro. Isso acontece a partir da nossa Constituição. É porque a Constituição é o que cria o Estado. Quando eu digo Estado, eu não estou falando do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não, estou falando da nossa nação. A República Federativa do Brasil é o nome do Estado do nosso país, do nosso Brasil. Então, o nosso país, ele se chama República Federativa do Brasil. Isso, onde que está escrito isso? Na nossa Constituição. Você quer conhecer um país? Você leia a Constituição. Todo país, todo Estado tem a sua Constituição. Você lendo a Constituição, você conhece se ele é capitalista, se ele é socialista, se ele é misto, se ele é democrático, se ele é ditatorial. Então, pelo nome do nosso país, a gente já tira que é uma federação, vários Estados-membros formam uma união, essa união é a República Federativa do Brasil. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Forma a República do nosso país. E nós também, ao ler a Constituição, temos que é um Estado democrático de direito. Na República Federativa do Brasil, quem tem poder é o povo. Então, desde 1988, nós podemos dizer que no Brasil, quem tem poder? Sou eu, é você. Nós temos o poder de fiscalizar, de escolher quem vai exercer a administração, quem vai exercer o poder de fiscalização e o poder de elaboração das nossas leis. Em outras palavras, né, o poder é da população, de todo mundo. Todos que somos cidadãos brasileiros exercemos o poder da República Federativa do Brasil. E isso é uma coisa muito importante da gente ter ciência, porque, querendo ou não, a Constituição é como se fosse, entre aspas, as regras do jogo. Seria como que você faz para viver no Brasil. Isso é uma coisa que a gente não tem tanta noção. Talvez fosse uma coisa que a gente deveria ter aprendido na escola, como exercer a nossa cidadania. Por isso se faz tão necessário, mais uma vez, esse vídeo, para que nós tenhamos uma breve noção do que a gente está falando aqui, a gente só está pincelando. A gente incentiva que você busque também conhecimento. Pega na internet, você consegue a Constituição, dá uma lida nela para você entender melhor quais são as regras do país que você vive. É interessante que a gente pontuar também. Eu disse no começo do vídeo que os gregos conquistaram a democracia, porque eles vieram de vários regimes de governos autoritários. O autoritarismo, ele não tem nenhum livro, nenhum fato histórico que comprove que ele diminui a corrupção, que ele melhora a desigualdade. Muito pelo contrário, porque quando você concentra um poder em um só órgão, em uma só pessoa, ele tende a ser abusivo. Era o que vinha acontecido no Brasil. Nós tínhamos ali, desde a independência, um império, depois nós tivemos a República Velha, que chegou ao poder sem um apelo populacional, não foram as pessoas que lutaram pela República Velha,
Não foram as pessoas que lutaram pelo regime militar. Nós tivemos um apelo populacional na nova república, na república que nós vivemos hoje. Nós tivemos os movimentos das diretas já, para que nós conseguíssemos o voto. Nós tivemos os caras pintadas para impeachment o ex-presidente Collor. Nós tivemos ali em 2013 os panelaços, né, para impeachment a ex-presidente Dilma. Então nós temos que, hoje, nós podemos dizer que os brasileiros conquistaram a democracia, conquistaram, de fato, a sua soberania, o seu poder. É de extrema importância que nós exerçamos o nosso poder de forma consciente, a gente procurar a conhecer o plano de governo do nosso candidato, por mais que seja no seu município pequeno, isso vai interferir diretamente na sua vida. Então, a gente tem que procurar entender o plano de governo, o que significa a ideologia, se é o melhor para você, procurar entender os conceitos de política para que a gente exerça o nosso poder da maneira mais consciente possível, porque hoje nós conquistamos esse direito. E perder esse direito representaria um retrocesso. Você tinha dito anteriormente que existem alguns níveis de poder com funções diferentes. Você citou o poder legislativo, a função de fiscalizar. Eles fiscalizam o que exatamente e aonde eles fiscalizam? Então, o nosso Estado, o nosso país, ele é dividido em 3 poderes. O poder executivo, que vai exercer a administração, é exatamente pagar as contas, fazer os investimentos, as obras, os planos, né, de o que vai ser ensinado, como que vai funcionar a saúde. Nós temos o poder judiciário, que é o poder que vai julgar todo mundo, e o poder legislativo. O legislativo foi o que eu disse sobre a fiscalização. Na Câmara dos Deputados Federais, eles podem abrir um processo para investigar o presidente. Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, eles podem fiscalizar o governador, e nas câmaras municipais, eles podem fiscalizar o prefeito. Tanto que é comum nos debates, né, nas assembleias, das câmaras em geral, né, terem ofícios para pedir esclarecimentos do prefeito, esclarecimentos do presidente, esclarecimentos do governador, que é exatamente essa fiscalização, para ver onde que o dinheiro está sendo investido, se aquela obra realmente foi gasto o dinheiro que foi adquirido, né? A fiscalização, ela acontece a todo momento. E quem são essas pessoas que fiscalizam? Na esfera federal, nós temos o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ele vai administrar a República, e temos o Congresso Nacional. O Congresso Nacional no Brasil, ele é dividido em 2 casas. Nós temos o Senado, em que vai representar os interesses dos Estados-membros. Então, os senadores, eles vão representar os interesses do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Goiás. E na outra casa, a Câmara dos Deputados, nós temos no âmbito federal, no âmbito nacional, os representantes dos interesses da população. Então, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Os deputados, eles vão representar os interesses da população. E os senadores vão representar os interesses dos estados. No âmbito estadual, nós temos o chefe do executivo, o governador do estado, ele que vai administrar o nosso estado, os planos de ensino, da saúde no nosso estado, e temos as assembleias legislativas, que são os deputados que vão fiscalizar o governador, vão representar os interesses dos municípios, os interesses das pessoas, que vão elaborar as leis específicas para os nossos estados. Por que é feito dessa forma? Porque é bem simples. As necessidades de São Paulo são diferentes das necessidades do Ceará, são diferentes das necessidades de Santa Catarina, e assim vai. Já no âmbito municipal, nós também podemos dizer que as necessidades de Santa Branca são diferentes de São José dos Campos, são diferentes de Jacareí. E por isso existe o chefe do executivo municipal, que é o prefeito, e temos a Câmara dos Vereadores, que vão representar os interesses da população, dos bairros, aquela rua que precisa construir, aquela creche que está precisando de funcionário, e assim sucessivamente. Antes da gente falar do nosso sistema eleitoral, é interessante a gente ressaltar isso que você acabou de falar. Cada uma dessas pessoas, elas têm diferentes funções. Então, por exemplo, o executivo, que seria o presidente, o governador, o prefeito, eles têm a função de justamente aquilo que diz o nome do cargo deles, de executar as coisas. E o legislativo, ele tem a função de legislar. Os vereadores, então, eles têm as funções
de fiscalizar o que o prefeito está fazendo e de propor novas leis. E quem tem o poder para se aquilo vai acontecer ou não é o próprio prefeito. Sim, mas existem, de acordo com a legislação do município, do estado, até mesmo do próprio país, alguns projetos de leis específicos precisam da aprovação do Poder Legislativo. Um exemplo mais fácil. Para que mude a previdência de um país sobre a aposentadoria, o presidente não pode executar essa administração sozinho. Precisa da aprovação do Congresso. O prefeito quer fazer uma licitação, um valor muito alto. Ele precisa que os vereadores aprovem. Mas a maioria das funções administrativas, o prefeito ele realmente pode fazer por conta. A gente tem que o país, o município, o estado, ele é a união dos três poderes. Eles não podem agir completamente sozinhos. Os vereadores precisam do prefeito para que as suas ideias sejam praticadas. E o prefeito também precisa que os vereadores apoiem os seus projetos para que eles sejam colocados em prática. A união dos três poderes, ela é igualitária, não tem hierarquia, um manda mais que o outro. Realmente, os três poderes vão agir no mesmo patamar, um dependendo do outro. Nós falamos aqui nesse vídeo que o povo ele tem o poder de escolher os seus representantes. Como que funciona isso aqui na prática? É o mais votado que entra? Como que funciona? Na prática, nós temos 3 sistemas eleitorais que vão definir cargos específicos. Vamos lá, vamos explicar por partes. Para eleições de senador e de prefeito, nos municípios que tenham até 200 mil eleitores, senador, e municípios que tenham até 200 mil eleitores, vale o sistema majoritário. O sistema majoritário simples é justamente aquele que tem a maioria de votos. Não precisa ter a metade. Um exemplo bem simples. Nós temos um município com 100 mil eleitores, 3 candidatos. Aquele que tiver 40 mil votos, ele vai ser eleito. Ele teve mais votos que os outros 2. Não foi a maioria das pessoas que votaram nele. Não. Ele só teve mais votos que os outros concorrentes. Então, esse sistema vale para os senadores e para os prefeitos das cidades que tenham até 200 mil eleitores. Para cidades que tenham mais de 200 mil eleitores. E para as eleições de presidente da República e de governador, vale o sistema majoritário de maioria absoluta. Ele é o sistema majoritário complexo. Por quê? Vejamos. Nesse sistema, é necessário que o candidato tenha a maioria dos votos. No exemplo que eu dei, o candidato que ficou em primeiro lugar, com 40 mil votos, de 100 mil eleitores, ele não teve a maioria. O que a gente define como maioria? A metade mais um. Então, quantos votos um candidato precisaria nesse município ou nesse país que eu dei o exemplo, de 100 mil eleitores? Ele precisa de 50 mil votos e um. Aí o que acontece? A gente pega o primeiro e o segundo mais votado e vamos ter um novo pleito. É o que a gente chama de segundo turno. É o que acontece nas eleições para governador, para presidente da República, em municípios com mais de 200 mil eleitores, no caso de São Paulo, por exemplo. Então, se um presidente, o candidato a presidente não tem a maioria dos votos no primeiro turno, ele vai ter que concorrer no segundo turno com o segundo colocado. Você comentou sobre votos válidos. O que seriam esses votos válidos? A gente tem um número de eleitores daquela cidade, daquele estado, do país em geral. Mas esse número não é um número de votos que a gente soma. Imaginamos que uma cidade tenha 10 mil eleitores. Essas 10 mil pessoas que podem votar, quem que pode votar no Brasil? Os maiores de 16 anos. Todas essas pessoas vão votar? Não. Tem pessoas que se ausentam, tem pessoas que votam em branco, que votam nulo. Mas aquelas pessoas que, de fato, escolhem um candidato, esses votos são chamados de votos válidos. São os votos que vão para o candidato. Você comentou de como que é eleito o presidente, governador, prefeito e senadores. E os outros cargos, como que funciona? Aí é o terceiro tipo de sistema eleitoral, que é o sistema proporcional. Esse sistema vale para o legislativo, dos vereadores, dos deputados estaduais e dos deputados federais. Então, o vereador que é eleito
o deputado que é eleito não é aquele mais votado. Esse sistema, ele foi criado para que até os partidos pequenos pudessem ter uma cadeira ali, pudessem ter um representante dele. Como que ele funciona? A gente tem dois quocientes, o quociente eleitoral e o quociente partidário. É uma equação matemática. Você vai dividir o número de votos válidos pelo número de cadeiras. Ou melhor, o número de vereadores, de deputados que vai ter naquele determinado município, daquele determinado estado, o número de deputados do país. Então você pega o número de votos válidos, divide pelo número de vagas. Esse é o quociente eleitoral. Esse número vai ser levado em consideração para o quociente partidário. Então, a partir do momento que um partido ele atinge o quociente eleitoral, ele vai ter um representante, vai ter ganhado uma cadeira. Vamos trabalhar com um exemplo. Temos 1.000 votos válidos e nós temos 10 cadeiras. Um exemplo fictício. Você divide os 1.000 votos válidos por 10 vagas, nós temos o quociente eleitoral sendo o número 100. Então, a partir do momento que um partido atinge 100 votos, então, vamos lá, eles têm 100 candidatos, os 100 tiveram voto. A partir do momento que o partido atinge 100 votos, ele ganha uma vaga. E como que essa vaga é distribuída? O candidato deles com maior número de votos vai ganhar essa vaga. Então, quanto mais votos tem um partido, mais representantes ele tem. Às vezes acontece de um partido, de um candidato ter menos votos que um outro candidato, mas ele entrou. Por que ele entrou? Porque o seu partido teve mais votos que o outro partido. Quando uma pessoa fala assim, fulano é candidato a vereador, ele não vai ganhar não, ele é só para puxar voto. O que isso quer dizer? Acontece que as pessoas têm famílias, elas têm amigos, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 votos, se ela se esforçar, ela consegue. Pelo menos ela mesma vai votar nela. Então, esses votos dela vão ajudar a somar no quociente partidário do seu partido, né? Aí quem que ele vai favorecer? A ele mesmo? Não vai favorecer a ele, vai favorecer ao candidato do partido dele que está lá entre os mais votados daquele partido. Aí que tá a gente votar muitas vezes por amizade. Por isso que o bom eleitor, ele deveria saber quais são os princípios do partido e quais são as outras pessoas que também estão naquele partido. Porque muitas vezes a gente acaba votando por amizade. Eu vou votar em fulano porque ele é legal. Eu vou votar em ciclano porque ele é meu amigo. Você não está votando nessa pessoa, você está votando, na verdade, no partido dessa pessoa. O seu voto, ele vai acumular pro partido. E somente se o seu amigo ele for o mais votado do partido, aí sim que ele vai entrar. Caso contrário, o seu voto ele não foi descartado. O seu voto ele está lá no partido, indo para o mais votado dele. Por isso que a gente tem que tomar, então, muita atenção quando nós formos escolher os nossos candidatos. Principalmente esse ano, que é ano de eleição. Nunca venda o seu voto por uma cesta básica, por um favor. Seja esse favor, às vezes você pensa, eu vou votar nele porque ele vai favorecer o meu pai. Muitas vezes você não sabe, porque ele não está governando sozinho. Lembra que a gente vive numa democracia. Então, precisa passar por outras pessoas também para que tudo ocorra. Pesquise primeiramente quais são os ideais do partido que você vai estar votando. Se eles convêm com os seus ideais também. Porque muitas vezes você pode colocar uma outra pessoa lá que, digamos, entre aspas, ele vai estar sendo um fantoche do partido. Ele vai fazer aquilo que o partido mandar. E aí está um grande problema do nosso sistema eleitoral também. Outra coisa, a gente ouve muito, principalmente nas últimas eleições, que as eleições foram fraudadas, que não dá para confiar na urna. Existem várias teorias da conspiração. Você vai lá votar e aparece a foto de outra pessoa, computa o voto para outra pessoa. Você que trabalha no próprio cartório eleitoral, realmente tem farsa? Vocês escolhem as pessoas que vai entrar? Vocês recebem dinheiro? Como que funciona? Abre o jogo aí pra gente. A melhor forma de combater essas conspirações, essas fake news, é a gente trabalhando com as notícias verdadeiras, na verdade. Eu vou comentar brevemente como que funciona a preparação para as eleições, como que a Justiça Eleitoral ela prepara as urnas para as eleições. Toda vez que uma pessoa vai lá tirar o seu título de eleitor, né? A gente chama isso de alistamento eleitoral. Seus dados ficam gravados no sistema, que é o sistema lá de Brasília, do Tribunal Superior Eleitoral. Quando um partido registra o seu candidato, também ficam armazenados em dados lá no âmbito federal. Na época de eleições, esses dados eles vão ser instalados nas urnas. Então, não tem como, no âmbito das zonas eleitorais, dos cartórios eleitorais, dos tribunais regionais eleitorais, a gente fazer alterações.
Não tem como. O sistema é lacrado, as informações já vêm prontas, a gente instala esses dados numa mídia, né? É semelhante a um pendrive, a gente instala essa mídia na própria urna. A cerimônia que a gente instala essas mídias nas urnas, elas são cerimônias públicas. Qualquer pessoa, qualquer candidato tem o direito de ir ao cartório, ir até a zona eleitoral, acompanhar essa cerimônia, ver a gente instalando nas urnas, lacrando as mídias nas urnas e depositando os dados ali. Então, eu disse, né, que as urnas são lacradas. Esses lacres, eles são feitos pela Casa da Moeda e qualquer violação, se alguma pessoa tentar ali arrancar a mídia, tentar fazer alguma deterioração naqueles dados, ele é facilmente percebido. Você já deve ter comprado alguma coisa pela internet, você vê que vem lacrado. Esses lacres das urnas, eles são muito mais fáceis de perceber alguma violação. Então, uma cerimônia pública, a gente instala ali, os servidores da Justiça Eleitoral instalam os dados nas urnas e lacram. Quanto aos testes, as pessoas disseram que apertaram uma tecla, apareceram outro candidato. Normalmente, o que acontece é que tem uma sequência de votação. E a pessoa se confunde com essa sequência. Nas eleições gerais, isso é muito mais difícil porque você vai escolher deputado, senador, segundo senador, governador, presidente. Às vezes, a pessoa se confunde porque a cada 8 anos você vota em 2 senadores. Então, uma eleição você escolhe 2, na outra eleição você escolhe 1, na próxima você escolhe 2, na outra você escolhe 1. Acontece que a pessoa se confunde, pula um passo, aí quando chegar no seu voto para governador, ela vai achar que está votando para presidente, digita ali o dígito do seu candidato, aparece uma outra foto, porque ela se equivocou na sequência de votação. Porque isso não é bem explicado, não é orientado a pessoa, a sequência, como que funciona, qual eleição que ela vai escolher 2, qual eleição que ela vai escolher 1. Também as pessoas não procuram se informar, não gastam 5 minutos para pesquisar na internet. Quanto aos testes nas urnas, eles também são feitos em audiências públicas, em cerimônias públicas. Fica aberto ao público, qualquer candidato, qualquer cidadão pode ir até o cartório, até a zona eleitoral, e observar como que é feito o teste. Lá eles vão digitar todos os candidatos para testar a parte física mesmo da urna, se a tela está funcionando, se o teclado está funcionando, a parte do software, né? Se apareceu realmente aquele candidato, se está aparecendo os eleitores daquela sessão, tudo isso é testado em cerimônias públicas para que todo mundo possa acompanhar o procedimento. Também, após os testes, as urnas são lacradas na caixa, elas são escoltadas até os locais de votação e os sistemas das urnas, eles só funcionam no momento exato da eleição. Então, não tem como no caminho, vai lá a pessoa que está escoltando abrir a urna e tentar computar voto. O sistema não vai aceitar. A gente não consegue fazer essa alteração, já vem lá os dados do Tribunal Superior, as configurações, para que o sistema da urna comece a computar votos no momento de início até o momento de término das eleições. Vale ressaltar também que as urnas, elas não têm comunicação externa. Não tem como ligar, colocar Bluetooth, USB, colocar Wi-Fi na urna? Não. Ela não se conecta a nenhuma rede externa, nenhuma rede de internet a cabo, nem nada. As urnas só funcionam com a própria rede do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que isso significa? A urna, ela é lacrada e o sistema é lacrado. Ele só vai computar os dados de eleitores e de candidatos e ele só vai fazer esse tipo de comunicação. Dos dados que entrarem nas urnas, eles vão direto para o âmbito federal. Não tem como um funcionário, um servidor fazer alteração. Não tem como um candidato, uma pessoa, fazer essa alteração. A gente, muitas vezes, nós temos medo daquelas coisas que a gente não tem consciência. A maioria dos nossos medos, eles são pautados por falta de conhecimento, porque o medo nada mais é do que uma maneira que o nosso cérebro cria para tentar nos proteger. E quando a gente não tem informação, a nossa cabeça ela nunca gosta de não saber as respostas das coisas. Então, nessa parte assim de eleição, medo de votar, a gente precisa quebrar esses paradigmas porque afeta a vida de todas as pessoas, querendo ou não. Você citou na metade assim, né? As pessoas que podem estar exercendo voto. Salva agora nesse finalzinho aqui também e fala pra gente quem são as pessoas que podem votar, que
tem algum tipo de pessoa que não pode votar? E por que as pessoas têm que ir votar? Qual que é a importância do nosso voto? O poder de votar a gente chama de direitos políticos. Se abrir a Constituição Federal, tem um capítulo dos direitos políticos. Lá vai estar escrito o que eu vou estar falando. Pode votar no Brasil os maiores de 16 anos em diante, homem, mulher, independente de gênero, sem distinção, e é obrigatório dos 18 anos até os 70 anos de idade. Então, você, adolescente de 16, 17 anos, você pode votar, por mais que não seja obrigatório. Existem também as pessoas que estão suspensas e que são impedidas de votar. Existe ali um rol, né? Os exemplos os que mais acontecem, por exemplo, a pessoa que tem uma condenação criminal, que transitou em julgado, ela já respondeu todo o seu processo, foi condenada por um crime. Ela vai estar suspensa. Então, ela não vai poder votar e nem ser votada, não pode ser candidata. Muito se falou sobre a lei da ficha limpa, porque existem também as pessoas que, após serem condenadas, terem os seus direitos políticos suspensos, a pessoa foi condenada por um crime, ela não vai poder votar e ela também não vai poder ser votada. Aí ela terminou de cumprir a sua pena. Ela vai ter os seus direitos de voto. A pessoa terminou de cumprir, ela vai poder votar e ser votada. Mas as pessoas que cometem os crimes, que estão lá na lei da ficha limpa, na lei da inegibilidade, elas não vão poder ser votadas no período de 8 anos. Então, eu coloquei 2 exemplos. As pessoas que não podem votar e nem ser votadas, e as pessoas que vão poder votar e não vão poder ser votadas no período de 8 anos. Pode votar no Brasil todas aquelas pessoas que forem cidadãos brasileiros. Brasileiros natos, né? Aqueles filhos de brasileiros ou que nasceram no Brasil. Então, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você é filho de brasileiro. Por mais que você tenha nascido fora do Brasil, você também é brasileiro nato. E aquele estrangeiro que se naturaliza brasileiro, viveu no Brasil por 10 anos, se naturalizou brasileiro, também vai poder votar e exercer os seus direitos políticos. Deu para entender, então, quem são as pessoas que têm o direito de votar. Mas por que essas pessoas elas vão querer votar se muita gente nem gosta de política? Por que eu tenho que sair da minha casa e ir lá exercer a minha democracia? Eu vejo que é uma falta de consciência, né? Não querendo criticar a opinião de ninguém, porque o direito ao voto ele foi uma conquista. No passado, no nosso mesmo país, a gente não podia escolher o nosso candidato. Hoje a gente pode. Qual que é a importância disso? A gente mencionou aqui durante este vídeo que eles vão administrar, eles vão tomar conta da saúde que a gente precisa, eles vão tomar conta da educação que o seu filho, que você mesmo vai usufruir, dos meios de transporte, são as pessoas que vão fiscalizar como que está sendo feita essa administração. Isso tudo é muito importante, porque se nós não pudéssemos escolher, não teria porquê desses representantes agirem de acordo com as nossas vontades, porque eles têm que representar os nossos interesses, senão a gente não vai escolher, pelo menos deveria ser assim. A gente tem o poder nas nossas mãos, nós vamos escolher os nossos representantes para representar os nossos interesses, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos objetivos. Essa é a maior importância, porque essas pessoas vão administrar o que é seu. A república é de todos, a democracia é o governo da população. Eles vão fiscalizar e elaborar as leis que são nossas, as leis que nós vamos ter que seguir, o sistema que a gente vai ter que lidar no dia a dia, a educação, a saúde, o transporte, as leis, que nós vamos viver todos os dias. Então, se nós vamos viver todos os dias essa administração, essa fiscalização, nada mais importante que nós escolhermos quem vai estar por trás disso, não é verdade? Igual a gente vem falando em todo o vídeo, não vendo o seu voto simplesmente por uma cesta básica, por uma conta de luz que o vereador prometeu que vai pagar, seja por algum favor, certo? Use esse poder com responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É um grande poder a nossa decisão, o nosso voto. E também é uma grande responsabilidade porque vai afetar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, dos seus netos, de todas as outras pessoas. Pense que uma má decisão
econômica que um grupo de pessoas eles forem tomar, vai afetar a nossa vida, não hoje, mas talvez 10, 20 anos, certo? Então, as leis que elas são votadas hoje, as pessoas que vão estar votando nessas leis, elas vão estar influenciando na vida das pessoas lá na frente, nas próximas gerações. Por isso é tão importante a gente poder estar votando e a gente exercer o nosso voto. Por hoje, esse vídeo ficou sensacional. Se você que está assistindo o vídeo quiser saber de mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, comenta aqui, deixa nos comentários, que a nossa ideia é fazer uma série de vídeos explicando muito mais sobre o processo eleitoral, sobre os outros poderes, sobre como escolher um candidato. Tudo isso a gente vai estar querendo abordar com vocês, se vocês tiverem interesse. Então, deixa aqui nos comentários e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Quanto mais pessoas souberem como que funciona o sistema eleitoral, qual que é a importância de você estar votando, melhor vai ser a decisão dessas pessoas e com melhores decisões vai ser o único jeito que a gente vai ter de realmente mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Você quer falar alguma coisa para terminar, Luciano? Eu espero aí ter agregado um pouco no seu conhecimento, ter trazido mais transparência ao nosso sistema democrático, mais transparência ao sistema eleitoral, né? Possa ter tirado o maior número de dúvidas possível, né? E vamos aí nessas eleições votar com consciência, porque isso vai interferir diretamente na nossa vida, na vida das pessoas que a gente quer bem. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o sistema eleitoral, o cartório ele dá alguma assistência, assim, de informação também? A gente pode dizer que os tribunais eleitorais, eles são os mais transparentes. É o tribunal da democracia, na verdade. Existem dúvidas que as pessoas podem tirar através do site do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, né, de São Paulo, e também tem os meios de comunicação, e-mail das zonas eleitorais da sua cidade, né, da sua zona aí. Você pode estar fazendo perguntas, pode estar enviando perguntas pelos e-mails. Sempre que alguém vai no cartório e procura alguma informação, se a gente não tirar a dúvida, a gente também explica como que ela pode estar buscando essa informação. Assim, volto a dizer, a justiça eleitoral é a justiça da democracia, é a justiça mais transparente que nós temos no nosso país. É isso aí, pessoal. Não deixe o seu futuro nas mãos de uma pessoa, sendo que você pode tomar as rédeas dele. Tome você a decisão da sua vida, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.